Glória a Deus! Quanto tempo, né, gente? Vai daqui a pouco completar os 3 meses da minha recuperação, mas Deus é fiel, né? A gente hoje podia estar contando uma outra história, mas graças a Deus a história que nós temos é de vitória. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus 10. Hebreus capítulo 10, a gente vai ler a partir do versículo 19. Quem achou diz amém. Amém. Alguém está aí na misericórdia? Vamos lá. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Nós já oramos, mas quero mais uma vez falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa é a Tua palavra, Senhor, e é ela que produz vida, transformação, mudança de mente, Senhor. É ela que tem poder para nos fazer conforme aquilo que o Senhor deseja, conforme aquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente já estamos no 5º ano após a pandemia, né? 2025. E foi algo muito transformador em todo mundo. Quem estava aqui na Nova Zelândia durante a pandemia? Levanta a mão. Vocês vivenciaram uma experiência muito diferente de nós. A gente no Brasil, até no Brasil, dependendo do estado que você estava, foi uma experiência muito diferente. Mas todo mundo vivenciou que ficamos isolados, né? Por mais tempo, por menos tempo, maior intensidade ou menor intensidade, todo mundo ficou dentro de casa. Todo mundo teve que se ajuntar no seu cantinho e, independente dos compromissos, independente das necessidades, a gente teve que ficar em casa. Isso abalou completamente a nossa vida, abalou a forma como a gente vê as coisas, abalou a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Isso fez uma grande transformação. E isso também impactou diretamente na igreja. Pela primeira vez na história do mundo, a gente viu igrejas sendo fechadas. Igrejas que não podiam ser abertas, a não ser em casos de perseguição, mas no mundo todo mundo isolado, todo mundo dentro de casa. E aquilo que a gente podia fazer junto aqui, estava cada um fazendo no seu cantinho. Aquilo que a gente fazia em comunidade, estava cada um fazendo isolado. Isso despertou no coração de algumas pessoas a dúvida: por que eu não posso fazer isso aqui da minha casa? Por que eu não posso, ao invés de ter que ir para a igreja, ao invés de ter que passar por tantos conflitos e tantas situações, por que eu não posso fazer tudo isso daqui da minha casa? Porque se você parar para pensar, tudo que nós fazemos aqui, nós podemos fazer sozinhos, não é verdade? Você pode orar sozinho? Sim. Você pode louvar sozinho? Pode. Você pode ler sua Bíblia, meditar na palavra, ser edificado por ela sozinho? Sim. Mais ainda, né? A gente pode entrar no YouTube e pegar pregadores muito melhores que o seu pastor para você estar ouvindo e sendo ministrado. Tudo isso você pode fazer da sua casa. Mas a diferença é que quando nós estamos aqui, nós fazemos isso juntos. E a diferença que faz de você louvar junto com seus irmãos, você orar junto com seus irmãos, você aprender e ser edificado na palavra junto com seus irmãos,
não substitui aquilo que você faz sozinho. Existe algo diferente quando nós nos reunimos como igreja. Existe um poder diferente quando nós estamos unidos em uma só voz, louvando a Deus, clamando a Deus, andando juntos. Seja no momento do culto, seja no momento das comunhões, seja nos nossos GCs, que são os grupos que a gente tem nas casas. É no caminhar junto que se é igreja, que se vive igreja. Dentro de um movimento que começou a ser despertado com um nome, porque sempre existiu esse comportamento, mas agora existiu um nome para esse movimento, que eram os desigrejados, as pessoas que começaram a acreditar que podiam fazer e ser igreja independente de um corpo. Ele começou a crescer. Mas isso não é verdade. Esse movimento fala o quê? Não, igreja é você. Você é a igreja. Não é a instituição. Não são as paredes, mas você é a igreja. Eles acertaram num ponto. Igreja não é esse prédio. Igreja não são essas paredes. Eu acho que eu comentei esses dias que eu estava na aula de inglês e tinha um rapaz, ele é chinês, e toda oportunidade que eu tenho, eu falo, né, tento falar de Jesus, falo da igreja, e vou tentando, né, de alguma forma, entrar nesses lugares que fogem da nossa bolha aqui, dos cristãos. E ele falou assim, semana passada eu fui à igreja e tudo. Eu falei, que legal, ele foi numa igreja batista. Ele falou assim, não, mas era uma igreja diferente, porque não tinha uma cruz. Porque, para ele, o conceito de igreja está diretamente ligado a um prédio que tem uma arquitetura específica e que tem uma cruz em cima. E eu falei assim, não, a minha igreja também não tem uma cruz do lado de fora. Por quê? Igreja não é o prédio. Igreja não é a construção, mas igreja também não é um indivíduo. A igreja somos nós. A igreja, ela acontece quando nós nos reunimos. Você sozinho é parte da igreja. Você sozinho é um membro de um corpo. Mas não existe membro autônomo. Não existe ninguém que é igreja sozinho. Porque Deus escolheu manifestar a graça e o poder dele através da igreja, mas na unidade de todos esses membros. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Não só o que é igreja, mas como ser igreja. Você ser igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece é lá em Mateus 16, 18. Vamos ver? Mateus 16, a partir do versículo 13. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Amém? Muitas pessoas que fizeram parte, né, que saíram da igreja, muitas pessoas aproveitaram a pandemia para nunca mais voltar a congregar. Por quê? Porque queriam evitar os desconfortos da igreja, evitar os problemas que a igreja causa. E se tu te formar, aqui também você vai ter problemas, aqui também você vai ter situações, aqui também vai ter rusgas. Mas quero te dizer que é nisso que nós crescemos. É nesse momento que nós aprendemos a ser mais tolerantes. É nesse momento que nós temos a oportunidade de perdoar. Como é que você vai ter oportunidade de viver o perdão, de retribuir o perdão que você recebeu, se você nunca é exposto a uma ofensa? Você está sempre se protegendo, sempre se distanciando. É como igreja que nós temos a oportunidade de viver o perdão, de viver o amor de Deus. É com pessoas que nós amamos. É com pessoas que nós servimos. Tem problema na igreja? Tem. Mas também tem suporte, tem ajuda, tem comunhão. Aonde tiver gente, vai ter problema. A gente fala que o único lugar que você não vai ter problema é no cemitério. Porque lá tem um monte de gente, mas está todo mundo morto. Lá você não vai ter problema com gente. Aonde tiver gente, vão ter situações. Mas vamos parar de concentrar nos problemas que as pessoas causam e começar a olhar para as ajudas que as pessoas nos dão. Sabe?
Aquele dia que você está se sentindo só e que você tem um amigo para ligar, ou alguém que te liga para saber como é que você está. Aquele dia que você está passando uma necessidade, você tem alguém para te ajudar. Isso é ser igreja. Todos acharam? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não vão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Aqui é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, na Bíblia. Igreja significa reunião, vem de eclésia, uma congregação, uma reunião de pessoas. E esse trecho traz profundas verdades para nós sobre o que é a igreja. Em primeiro lugar, a igreja é de Jesus. A igreja é de Deus. Jesus falou sobre a minha igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Igreja não tem dono, o dono é Jesus. A igreja não é do pastor, a igreja não é do fundador, a igreja não é do presidente do país. Por mais que esse país queira controlar, a gente tem caminhado junto com a nossa igreja lá na China e a gente tem visto várias restrições, vários controles. Por mais que o governo se ache dono da igreja, ele não é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus. A igreja não é ideia de homens. A igreja não é uma construção social. A igreja é uma ideia de Deus. É uma forma que Deus usa e faz com que o poder dele opere nessa terra. Então, em primeiro lugar, a igreja é de Deus. A igreja está firmada sobre a revelação de quem Jesus é. E existe um conflito teológico nesse texto, principalmente com os católicos romanos, que entendem que Jesus fundamentou a igreja sobre Pedro, mas não é isso que o texto diz. Jesus disse sobre essa pedra. Qual é a pedra? O que aconteceu com Pedro imediatamente antes disso? Ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja está fundamentada sobre a revelação de quem é Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Messias. Jesus, o nosso libertador. Jesus, aquele que nos salva, que nos resgata, que nos transportou de um império de trevas e nos trouxe para um reino. É sobre isso que a igreja está firmada. A igreja não está firmada em modismos, em necessidades, em autoajuda. O mundo vai mudando, as necessidades vão mudando e a igreja não vai mudando junto com o mundo. A igreja permanece firmada sobre um fundamento. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É sobre isso que a igreja está firmada. Outra coisa que Jesus falou: a igreja tem poder contra o inferno. Posso ouvir um amém? Amém é muito rápido. Glória a Deus para eu poder beber água. Amém. Mas eu digo para você dizer amém, glória a Deus, porque você precisa crer nisso. Você precisa crer que você, sendo parte da igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Você não tem que viver acuado com medo do diabo, com medo do inferno, com medo das ações malignas, com medo das casas que você entra, que é uma casa de hindu, é uma casa de idólatras, tem imagens. Você fala assim: eu entrei aqui. E a partir desse momento a luz chegou, as trevas estão derrotadas. Essa igreja aqui pode apagar todas as luzes, vai ficar tudo escuro. Basta acender uma luz, que acabou as trevas.
dissipa as trevas. E você precisa entender que essa luz está dentro de você. E aonde você chega, como parte desse corpo, como representação da igreja, o inferno não tem poder contra a sua vida. Por muitas vezes a gente leu esse texto, né, pensando que a igreja está protegida do diabo. O diabo pode vir, mas ele não vai entrar. Mas não é isso que está falando. Está falando que as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. É a igreja que está avançando, é a igreja que está indo, é a igreja que está conquistando. Igreja também significa de chamados para fora. E não é chamado só para fora para ir para o mundo, é porque a gente não pertence a esse mundo. A gente é chamado para fora dessa realidade, dessas limitações. Deus te chama para viver uma realidade superior, como igreja, como parte do corpo de Cristo aqui. E a igreja tem autoridade para trazer a realidade do céu para a terra. E isso foi declarado para a igreja, não só para um apóstolo. Falou, o que você ligar na terra vai ter sido ligado no céu, e o que você desligar na terra vai ter sido desligado no céu. Quando nós, em unidade, declaramos, em unidade caminhamos, existe um poder de trazer uma realidade do céu aqui para a terra. Em fazer algo diferente. Em fazer algo que sozinho eu não consigo. Mas que quando eu me uno com 2 ou 3 pessoas, eu sei que a presença de Deus vai se manifestar. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é aquilo que executa a vontade de Jesus aqui na terra. Quando você pensa num corpo, seu corpo está ligado à sua cabeça. E dentro da sua cabeça tem um cérebro, amém? Amém. Mais convicção, gente. Amém. E é o seu cérebro, é a sua cabeça que diz para o seu corpo o que ele vai fazer. Mesmo que você nem esteja pensando, mesmo que seja ações involuntárias do seu corpo, se eu respirar, você não pensa, né, para respirar. Eu não estou pensando aqui para estar gesticulando, mas são comandos que a minha cabeça está dando para o meu corpo executar. E a igreja, como corpo de Cristo, é aquela que executa a vontade de Jesus. Não existe membro autônomo. Não existe alguém que está falando com Jesus diretamente, mas que não está ligado no corpo. Não existe quem diga que ama Jesus, mas não gosta do fã-clube dele. Querendo se referir à igreja. Porque não tem como eu amar Jesus e não amar o corpo de Jesus. Isso não quer dizer que o corpo é lindo e perfeito. Isso quer dizer que eu aceito e que eu desejo amar o que Jesus ama e fazer o que Jesus quer que eu faça, independente da minha vontade, independente do meu conforto. Muitas pessoas que abandonam a igreja, abandonam porque se decepcionaram com as pessoas, que se frustraram e desistem. Só que quando eu desisto, eu estou colocando a minha dor e a minha frustração acima da vontade de Deus, acima da obediência a Deus. Deus já sabia que ia te ferir. Deus já sabia que ia te frustrar. Mas Ele também sabia que, apesar disso, valeria a pena você ser igreja. Você ser corpo junto com seus irmãos. Um organismo vivo e não um local de reunião. É aqui que nós somos moldados pela palavra, pela convivência. Eu posso ter anos de estudo. Eu nunca vou conseguir aprender tanto quanto convivendo com pessoas. Eu posso fazer faculdades, estudar a Bíblia, teologia, o que quer que seja. Quando eu me sento com alguém e converso. Quando eu recebo um conselho de uma pessoa mais experiente do que eu. Quando eu abro meu coração para ajudar alguém necessitado. Existe ali um aprendizado que nada substitui. Nada faz com que isso seja maior. Eu tive uma experiência uma vez com uma pessoa, estava me lembrando, que a gente convivia na igreja
e por algum motivo essa pessoa começou a me tratar mal. E tinha umas reuniões, ela não falava comigo, chegava no grupo de pessoas, cumprimentava todo mundo e me pulava. Toda oportunidade que tinha dela deixar claro que estava brava comigo, ela deixava. E ali Deus foi ministrando muitas coisas sobre mim, porque por mais que aquilo me entristecesse, Deus falou comigo, eu estou te usando. Sabe, quando a gente fala, Deus me usa, a gente sempre pensa, né, que a gente vai pregar e uma pessoa vai chorar, a gente vai orar por alguém, essa pessoa vai ser curada, a gente quer ser usado assim. Mas Deus vai nos usar de muitas formas. E um dia eu orando, falei, Deus me usa, eu estou à sua disposição. Ele falou, estou te usando. Aí eu me senti mal, eu me senti usada no sentido ruim da palavra. Eu falei, nossa, Deus, você está me usando? Estou te usando para tratar algumas coisas específicas na vida dessa pessoa. E você vai continuar tratando ela bem. E ela vai continuar te tratando mal. Mas você vai fazer isso porque eu estou te usando. E nisso, Deus quebrou tantas coisas no meu coração e tratou tantas coisas na vida dessa pessoa que eu nem sei. Mas que tempos passados, hoje ela congrega na nossa igreja lá em Brasília, era de uma outra igreja. E Deus restaurou completamente um relacionamento. Nunca perguntei para ela qual foi a motivação dela ter feito todas aquelas coisas, porque não preciso dessa satisfação, não preciso disso. Mas ela confirmou, falou assim, não, sim, Deus estava tratando coisas profundas no meu coração, enquanto eu te fazia mal e você me fazia bem. Igreja é para isso. Igreja é para nos aperfeiçoar, para sermos segundo a vontade de Deus. Não existe membro autônomo que a gente está falando. Não existe como uma pessoa falar que ela sozinha é igreja. Porque se você arrancar um dedo seu, o que vai acontecer? Vai continuar mexendo? Vai morrer. Eu tenho um tio que ele estava trabalhando na obra na casa dele, estava a betoneira rodando, automática, e ele foi limpar, tirar excesso lá de cimento, de concreto, e no que ele passou o pano, a betoneira puxou o pano. Quando puxou o pano, ele tentou pegar, e aí foi a mão dele. E ali, naquele momento, ele perdeu 2 dedos, né? Um dedo caiu no chão, cortou, e correram com ele para o hospital, e tiveram que ter todo um trabalho para conservar aquele dedo, né? No gelo e tudo, para que ele não morresse. O outro dedo ele perdeu porque estrangulou e aí perdeu a vida. Mas não existe membro autônomo, não existe. Aquele dedo não sobreviveria sozinho, não teria autonomia, precisava estar ligado ao corpo e o corpo à cabeça. O único membro autônomo que eu já vi foi o Mãozinha. E agora eu vou passar vergonha. Quem lembra aqui da família Adams? Ufa! Quem lembra, gente? Levanta a mão aí, rapidinho. Porque eu voltei da igreja lá de Sydney, gente. Eu falei, gente, esse é o lugar que eu me senti mais velha na minha vida. Eu sempre me senti tão jovem, lá só tem menino, assim, jovem. Eu falei, não, estou me sentindo muito mal. Mas lembra do Mãozinha da família Adams? Ia para onde queria, fazia o que queria. Isso não existe na igreja. Não existe. Todos nós somos membros e temos que estar vinculados com esse corpo. Lá em Lucas 22, do 31 a 32, no momento Jesus está falando com Pedro, ele falou assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Esse daqui é um retrato muito profundo do que é ser igreja. É um lugar onde você fortalece e aonde você é fortalecido. Não é um lugar só em que nós viemos ser abençoados. A gente senta, escuta uma palavra, se sente bem e volta para viver a semana. Mas é um lugar onde eu vou ser edificado, mas eu também vou edificar outras pessoas. Eu vou ser abençoado, mas eu também vou abençoar. Eu vou ser fortalecido, mas eu também vou fortalecer a muitos. E muitas vezes aqui a gente não tem conseguido ter contato com todas as pessoas. A gente recebe visitantes,
alguém tem alguma demanda específica, ou você já se junta ali com um grupo específico que você conhece. E nós, como igreja, vivemos a realidade dos GCs, que são os grupos de comunhão, que é onde a gente se reúne durante as semanas. Nós temos o GC Legacy aqui na terça-feira, nós temos os GCs nas casas, temos ali o GC do pastor Yuri e da pastora Di, temos o GC do Erisvaldo e da Sansa, tem o GC lá em casa, e queremos ter outras ainda mais casas com os GCs, para durante a semana a gente estar se conectando ali com um pequeno grupo, que é a hora que eu vou conseguir olhar nos olhos de uma pessoa e falar assim, você precisa de oração? O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Sabe? E um dia você vai ser a pessoa que vai estar pedindo ajuda. E no outro dia você vai ser a pessoa que vai estar ajudando. Isso é ser igreja. Lá em 1 Coríntios 12, do versículo 27, diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente membros desse corpo. E em Romanos 12, 4 e 5 também vai falar, como membros desse corpo, para que nós somos chamados. Assim, cada um de nós tem um corpo com muitos membros. E esses membros não exercem todos a mesma função. Mas assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros. Em cada membro, em cada indivíduo, Deus colocou habilidades. Deus colocou dons e talentos. E esses dons e talentos precisam estar à disposição da igreja, do corpo, das pessoas. A gente tem aqui na igreja o curso de voluntários, que é o momento que você é inserido nessa realidade de servir, de se colocar à disposição. E uma vez a gente estava conversando com um amigo, né? Falou, vai ter curso de voluntários. Eu falei assim, mas eu não tenho nenhum dom. Eu falei, impossível. Não tem ninguém que não tenha nenhum dom. Não tem ninguém que não consiga ficar ali na porta dando um sorriso para alguém, falando seja bem-vindo. Alguém que não possa, talvez, ajudar com as crianças, talvez dar assistência aqui no culto, trazer uma água. São pessoas que estão colocando os seus dons à disposição do reino de Deus. E é para isso que nós somos chamados como igreja. Jesus contou a parábola dos talentos, ele entregou talentos, e é difícil para a gente entender, porque talento para a gente também é uma habilidade, mas quando Jesus estava falando do talento, ele estava falando de uma quantia de dinheiro, ele entregou uma quantia diferente para cada um. Para um deu 1, para outro deu 2, para outro deu 5. E os que receberam mais entenderam a responsabilidade que estavam nas suas mãos. E eles foram lá e multiplicaram esses talentos. Foram lá e fizeram dobrar, fizeram aumentar. Só que o que tinha recebido um talento, ele não deu o valor que ele devia. Ele escondeu esse talento. E muitas vezes, quando nós deixamos de servir, deixamos de fazer algo pela igreja, pelos nossos irmãos, pelas pessoas, é a mesma coisa que esse homem que recebeu um talento fez. Falou, gente, mas um talento é tão pouco, não vai fazer nem diferença. Eu vou guardar, sabe? Às vezes você fala assim, eu não sei cantar, eu só sei aspirar à igreja. Ah, é tão pouco, não precisa disso não. E a gente está escondendo os nossos talentos, mas um dia nós vamos prestar contas disso. E precisa haver esse temor no nosso coração. A gente está sempre à disposição de Jesus, à disposição da sua vontade e viver essa realidade como igreja. Em todas as lagoinhas hoje está sendo falado sobre os GCs, sobre os grupos de comunhão. E é sendo igreja, sendo um corpo, sabe? Se importando uns com os outros que a gente vê essa manifestação da presença de Deus. A gente lembra da história ali da Arca da Aliança, quando essa Arca da Aliança era o que simbolizava a presença de Deus. E essa arca, numa guerra, ela foi tomada, foi tirada do lugar que ela deveria estar, e passou 20 anos na casa de Eleazar, e ali ele ficou como guardião da arca. A gente não vê nenhuma menção a respeito do que aconteceu. E um dia Davi decide trazer essa arca de volta. Só que, enquanto eles estão no caminho,
Uzá, que era uma das pessoas que estava ali nesse transporte, os bois tropeçaram, ele viu que a arca ia cair e, sem se atentar à reverência, aquilo que Deus tinha exigido, ele toca na arca e ali ele é fulminado, né? Ele morre instantaneamente. Davi fica com muito temor e fala assim: eu não tenho condições de levar a arca agora do jeito que o Senhor quer que seja feito. E ele vai e deixa essa arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Enquanto essa arca esteve ali, a Bíblia fala que Obed-edom e a família dele foi abençoada. Uau, a mesma arca. Ficou por 3 meses. Mas essa mesma arca trouxe uma bênção sobre uma casa que na outra não foi mencionada. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode carregar essa presença, mas se a gente não valorizar essa presença, se a gente não tiver entendimento dessa presença, não vai fazer diferença nas nossas vidas. E Obed-edom valorizou tanto a presença de Deus ali, que era representada por um objeto, mas que hoje não é mais um objeto, hoje é você. Essa presença está dentro de você, está dentro do seu irmão. E quando nós nos unimos e recebemos na nossa casa pessoas, ou aqui na igreja, nos reunimos como um grupo pequeno, como igreja, a gente está valorizando essa presença. E Obed-edom valorizou tanto essa presença que depois ele foi servir no templo, ele queria ficar perto da presença. Ele entendia o valor que essa presença tinha. E essa presença precisa estar nas nossas vidas. Essa presença precisa ser valorizada por nós. Quando nós reconhecemos Jesus, nós precisamos que essa presença esteja dentro de nós e Jesus venha habitar no nosso coração. Nós precisamos levar essa presença para dentro da nossa casa. E nós precisamos viver o poder dessa presença quando nós nos unimos como igreja. Você foi chamado para esse lugar, não apenas para receber, mas para dar tantas coisas preciosas que Deus colocou dentro de você. Os tesouros de Deus não estão em cavernas, não estão escondidos na natureza. Esses são os tesouros do mundo. Ouro, pedras preciosas. Isso é tesouro desse mundo. Os tesouros de Deus, Ele escondeu dentro de pessoas. E você só vai acessar isso quando você decidir amar, caminhar junto, viver essa realidade de ser igreja, aqui nos cultos, nos GCs e aonde você estiver. Se você ainda não faz parte de um GC, esse é o nosso convite para você. Uma vez por semana, se junte com esse grupo, sabe? Às vezes a gente não quer se expor, não quer falar, é tímido, tem vergonha, mas quando você der esse passo, você vai perceber o quanto que isso vai abençoar e edificar a sua vida. Então, não deixe de fazer parte de um GC. Hoje mesmo nos procure, nós queremos te direcionar para um grupo de comunhão. E mesmo que você, às vezes tem questões de trabalho, o dia não é o melhor, mas não deixe de congregar, não deixe de viver essa realidade da igreja, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Se coloque de pé. E eu quero que você entenda a importância da pessoa que está aí do seu lado para você. Dessa pessoa com quem Deus colocou para você caminhar junto. Mas não somente isso, da importância que você tem dentro desse corpo. Da importância que tem os valores, os dons e as habilidades que Deus colocou dentro de você. Para congregar nesse lugar e a gente poder ir mais além, a gente ir mais profundo, a gente avançar e conquistar os lugares que nós não conseguiríamos sozinhos, mas com o poder, com a unidade da igreja, nós vamos conseguir. Olá, família, que bom ter vocês aqui hoje. Fique ligado que tem muita coisa boa acontecendo na igreja e a gente quer te deixar por dentro de tudo.
E ontem tivemos o nosso encontro de casais. Foi uma tarde muito abençoada, com tempo de reflexão, troca e aprendizado. Através de dinâmicas, conversas e histórias compartilhadas, fomos lembrados da importância de cuidar do que Deus nos confiou, o nosso relacionamento. Todo domingo, às 5 da tarde, temos nossa Escola Bíblica Dominical, um tempo de ensino e crescimento da palavra. Se você ainda não veio, venha se aprofundar conosco. O Seminário Online Carisma é uma ferramenta incrível para quem deseja crescer espiritualmente. E não, ele não é só para quem quer ser pastor. Ele é para todos aqueles que desejam aprofundar o seu relacionamento e conhecimento em Deus. Se você se interessou, entre no nosso Instagram, o link está na bio. Ou, se preferir, fale com um dos nossos pastores ou voluntários. Nesse sábado, dia 26, vamos ter nosso batismo em Hamilton, um tempo de celebrar quem decidiu viver uma nova vida com Cristo. Vai ser lindo, vamos juntos comemorar e festejar na presença do nosso Senhor. E domingo agora, dia 27, a Lagoinha está completando 3 anos aqui na Nova Zelândia. Foram muitos tempos de recomeços, presença do Senhor e milagres. Venha comemorar conosco esse marco tão importante. E já anota aí, dia 2 de agosto, temos nosso culto Shine, um tempo preparado para nós mulheres. Tempo de renovação, palavra e comunhão. Não perca! E esse era o vídeo da semana. Nos acompanhe nas redes sociais e participe de tudo que Deus está fazendo por aqui. Nos vemos nos cultos e have a blessed week!